Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Nós estamos gravando um vídeo muito interessante chamado Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Porque a morte ainda é um grande mistério para aqueles que não possuem o nosso conhecimento já adquirido. A morte não existe. A vida continua em qualquer lugar do universo. Quando morremos na Terra, o que morre é o corpo físico que muitas vezes já renasce morrendo. Jesus afirmou um dia: viestes do pó, e ao pó retornarás. Pai nosso que estais no céu, santificado sejas o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Amados irmãos, dirigentes espíritas, por favor, nunca fechem o centro em feriados nacionais, municipais, estaduais, e nem entrem em férias jamais. É uma pena que a maioria dos espíritas não acreditam naquilo que pregam. Que tristeza, meus irmãos. Vamos ao tema: perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em nossas famílias, quando ela chega, a maioria de nós não entende, não compreende, não aceita. Recentemente, visitando uma pessoa no hospital, a família disse: mamãe ficou doente de repente. Perguntei a eles quantos anos ela tem. 93. E eu disse a eles: ela levou 93 anos enfermando. Agora é a colheita dos efeitos plantados durante toda essa vida mal vivida. Quantas pessoas, quando veem a morte, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, pessoas que não têm conhecimento, frequentemente dizem: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte, com o futuro pela frente,
para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto, meus irmãos, que precisais, que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. No Espiritismo, meus irmãos, não existe a fatalidade. Por que medir a justiça de Deus, nosso Pai, a justiça divina, pela a medida sua, por aquilo que você acredita? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? O maior equívoco dos seres humanos é se prepararem para viver e esquecerem de se preparar para morrer. Podeis, então, acreditar que Deus faria alguma coisa inútil? Nada criada por Ele se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se olhássemos melhor, se julgássemos melhor todas as dores que nos atingem, sempre encontraremos nessa razão a razão divina, uma razão regeneradora. E vossos miseráveis e mesquinhos interesses terrenos representariam uma consideração secundária, que cada um de nós relegaríamos ao último plano. Acreditai no que eu vos digo, meus irmãos. A morte é preferível mesmo, numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam muitas vezes famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe, fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre, meus irmãos, um grande benefício que Deus, nosso Pai, concede ao que se vai, sendo assim preservado ele das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. A espiritualidade que nos ama muitas vezes nos retira
do corpo físico, para não agravar ainda mais a nossa ferida, os nossos compromissos kármicos, que só aumentarão, só durarão de tempo e de sofrimento e de dor. Aqueles que morrem na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, não, meus irmãos. Pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É o caso dos natimortos, que muitas vezes nem bem reencarnam e já desencarnam. Olhamos esse fato como uma reencarnação completista. Porque, como Jesus já nos advertia, pagaremos cada ceitil das nossas mazelas, dos nossos equívocos cometidos. Às vezes, não completamos uma reencarnação e voltamos para terminá-la, para poder então reiniciar uma nova, começar a escrever um novo capítulo no grande livro da vida. Portanto, somos o quinto evangelho inacabado. Muito cuidado, meus irmãos, com o que estamos a escrever, porque muitas vezes estamos escrevendo de punhos próprios a nossa vitória ou a nossa derrota também. Acreditai, portanto, que a reencarnação é uma bênção, aonde nós podemos recomeçar aquilo que muitas vezes nem iniciamos numa encarnação passada. Mas para aqueles que falta conhecimento com discernimento, as pessoas afirmam: é uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças fosse cortada tão cedo. Esquecemos-nos de que, se Deus é justo, tudo que nos acontece é justo. E nós perguntamos: de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e a sua fortuna? E nós dizemos: de que adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma? Sempre, portanto, esta visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte desta vida tão cheia de esperanças, segundo você entende? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras, de dor e sofrimento? Considerais como nada as esperanças de uma vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra?
Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? A nossa passagem pela terra, meus irmãos, é rápida. Somos um espírito imortal, tendo uma experiência humana. Procure aproveitar esse pouco tempo que você passa por esta terra abençoada, que é uma escola, onde o aprendizado será sentido e percebido nas futuras reencarnações. Regozijai-vos, meus irmãos, em vez de chorar. Quando alguém desencarnar da sua família, não choreis por ele que está partindo, mas choreis por vós que está ficando. Quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias, não choreis, mas agradeceis pela oportunidade desse espírito que está partindo não ter complicado mais a sua rota evolutiva. Não é egoísmo, meus irmãos, desejar que ele fique para sofrer convosco. Se nós virmos duas pessoas na penitenciária, soubermos que uma delas ganhará liberdade, porque já cumpriu a sua pena, devemos chorar ou exultar de contentamento. Ah, meus irmãos, essa dor se concebe entre aqueles que não têm fé e que veem a morte somente a separação eterna. Quem ama não esquece de quem ficou. Quem odeia também não esquecerá de quem ficou. Somos o produto das nossas tendências e reminiscências do passado. Colheremos exatamente tudo que plantarmos. Semeadura livre, colheita obrigatória. Passe o tempo que passar, porque a justiça divina tardará, mas não faltará e nem falhará. Logo, logo estaremos gravando a segunda parte deste tema.